queridos. Amados, vamos abrir nossas Bíblias e vamos meditar na palavra de Deus. Você já está com um texto, você já está com um tema no nosso painel. E hoje estamos falando sobre o uso sábio do tempo. Então, sem perda de tempo, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, onde leremos do versículo 15 ao 16, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Na versão NVI, amém? Diz o texto: tenham o quê? O cuidado com a sua maneira. Não, ainda não acharam, estou apressado demais, né? Efésios 5, verso 15. E como alguns vão ficar todo mundo de pé para ficar bonitinho, e todo mundo vai ficar no mesmo ritmo, a glória de Deus, no nome de Jesus. Quem está escrito? Tenham cuidado com sua maneira de viver, que não seja como, mas como sábios. Verso 16: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Vocês concordam, irmão, que os dias são maus? Então vamos orar ao Senhor, pedindo graça. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, porque cremos que a sua palavra ela é viva, ela é poderosa, ela transforma os nossos corações e ela age em nós. E é por isso que eu peço em nome de Jesus, Deus, que o Senhor fale conosco mais uma vez, que a sua palavra venha, meu Pai, renovar nossos corações e que nós sejamos fortalecidos pela força do Senhor. Nós abrimos nosso coração, como nós cantamos aqui hoje, Pai, para ouvir, para sentir o Senhor nos tocar no mais profundo da nossa alma, no nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Como eu já disse para vocês, uma das coisas que eu mais admiro no apóstolo Paulo é que o apóstolo Paulo, além de ser um exímio missionário, plantador de igreja, ele não apenas as plantou, mas ele investiu muito para que essas igrejas crescessem, prosperassem. Não com o objetivo de se tornarem megas igrejas, sabe? Igrejas, empresas, ter um lucro. Não disso. O objetivo de Paulo, quando ele escreve as suas cartas às igrejas, exatamente para instruir, é para que os irmãos dessas igrejas crescessem em Deus, em maturidade espiritual. E você vai perceber isso, que as cartas do apóstolo Paulo estão repletas de conselhos, direcionamento, ensinos, ordenanças. Então nós, como cristãos, nos dias de hoje, se de fato queremos obedecer a Deus como Ele quer que nós obedeçamos, não tem uma outra fórmula, meu querido, não tem uma outra maneira senão olharmos para essa palavra, lê-la, consumi-la, estudá-la, comê-la dia e noite, e seguir os mandamentos que aqui estão escritos. E vocês acabaram de ler comigo um desses princípios, um desses conselhos que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso. Ele está dizendo para nós termos o cuidado, e agora eu trago essa palavra para nós, né? É como se ele tivesse escrito para a igreja presbiteriana renovada de Almenara, a nossa família, para você que está aqui, para você que está assistindo online. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios. Irmãos, entenda bem, não sei se vocês estão percebendo, mas parece-me que a cada vez que o tempo passa e que as novas gerações estão surgindo, e eu não sei se isso é aquela velha síndrome da geração passada, que desconhece alguns comportamentos da geração presente, mas parece-me que a cada tempo que se passa, nós temos adotado comportamentos que não têm revelado uma sabedoria, que não têm revelado uma inteligência espiritual, como já mencionamos aqui nos sermões passados. Muito pelo contrário, nós temos nos comportado de maneira bem insensata. E quando eu falo nós, estamos falando desta geração. E eu espero muito que você não faça parte dessa lista dos nós. Eu espero sinceramente que você possa fazer parte dos sábios. Só que de tantas formas que podemos classificar uma pessoa sábia de uma pessoa insensata,
e eu já tenho falado isso aqui nos últimos cultos, principalmente nos de quarta-feira, que é mais culto de oração. Uma das questões é como nós temos administrado o nosso tempo. É como nós temos administrado, sabe, o dia a dia de cada um de nós. Eu não sei se você já tomou consciência, meu irmão, mas desde o dia 1º de janeiro de 2024 até na noite de hoje, nós já vivemos 356 dias, 8.564 horas, 513.840 minutos, 30.830.400 segundos. Parece que foi ontem que nós estávamos aqui celebrando a virada do ano. Parece que foi ontem que estávamos aqui, né, louvando a Deus e cantando, eu vou viver uma virada. Eu te pergunto, virou? Mudou alguma coisa em 2023? A sua vida espiritual melhorou? Você aprendeu a lidar? Então, já se passaram todo esse tempo e talvez você continue na mesma pegada de tempos passados. Até o dia 1º, ou na realidade até o dia 31 de dezembro, nós ainda temos 9 dias, 100 horas, 6.000 minutos e 360.000 segundos para ser vividos, antes da virada do ano. E é por isso que eu quero incentivar você a olhar para o seu tempo de uma maneira mais responsável. Porque se nós não aprendemos a lidar com o nosso tempo, com a responsabilidade e com a sabedoria de Deus, pode ter certeza, vamos viver tempos frustrados. Nós vamos olhar para o nosso passado e falar, meu Deus, eu poderia ter feito assim. Meu Deus, eu poderia ter aproveitado melhor. Eu poderia ter alcançado outros resultados. Eu poderia estar desfrutando de outras bênçãos. Pois é, você só não está nesse nível, nesse estágio, porque todos os segundos desse momento atrás, talvez você não viveu ele com a intencionalidade que deveria ser vivida. Não os viveu de maneira com objetivo, com metas, como Deus assim o quer. E sabe, queridos, nós temos vivido esse tempo, e nós temos tido alguns roubadores, sabe, alguns ladrões de qualidade de tempo, e eu vou falar sobre isso hoje. Mas eu quero destacar para você que Deus está nos chamando, como o apóstolo Paulo aqui nesses versos nos diz, para vivermos de maneira sábia o tempo que Deus nos deu. Eu disse no início do culto que nós vivemos nessa terra eu disse no início do culto mutado errado, agora lembrei, é 26 a 27 mil dias, eu falei 16 mil, tá? Nós vivemos aqui em média 26 a 27 mil dias nessa terra, e nós precisamos viver ele com a intencionalidade e com o propósito. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter em mente que existe uma promessa que há de se cumprir. E a promessa é que Jesus vai voltar para buscar aqueles que são seus. E esta promessa em Mateus capítulo 24, verso 44, nos fala também da seguinte questão: assim também vocês precisam estar preparados. Mateus 24, 44. Porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, verso 44. Essa é a promessa. E por isso que eu quero dizer que valorizar cada segundo da sua vida, cada minuto da sua vida é importante, porque esta promessa, meu irmão, pode cumprir-se agora. Você acredita nisso? Nesse exato momento, talvez eu nem consiga concluir o culto de hoje. Só que nós temos vivido tão ocupados, tão afadigados com tantas as coisas, que eu desafio você agora. Se você vai falar para mim, se hoje você lembrou da volta de Jesus, se hoje você ficou assim, meu Deus, Jesus pode voltar agora, na hora do almoço. Você pensou sobre isso hoje? Ou será que você estava muito atarefado ou ocupado demais? Eu não estou dizendo para você viver em uma paranoia, sabe? Mas eu estou querendo que você entenda que precisa estar preparado segundo a segundo, minuto a minuto. É importante, quando nós olhamos para a história de grandes homens de Deus, um deles é Jonas Eduardo, e ele diz, o pastor Jonas Eduardo, ele diz: resolvo jamais perder um momento sequer do meu tempo,
mas aproveitá-lo da maneira mais proveitosa que eu puder. Eu vou fazer a gentileza de te perguntar: como você tem aproveitado o seu tempo? Em que você tem investido o seu tempo? Existem alguns dados que eu tenho certeza que vocês já conhecem. Existem alguns dados que com certeza você já deve conhecer. Uns dados preocupantes. Por exemplo, algumas pesquisas dizem que no Brasil nós passamos cerca de 9 horas e 13 minutos conectados à rede de internet por dia. Lembrando que 8 deles a gente está dormindo. 9,13 minutos em média na internet. E desses 9,13 minutos, nós passamos cerca de 3 horas e 37 minutos em redes sociais. Percebe que, por mais que a gente fala que está buscando a Deus, que ama a Deus, mas se a gente não está alerta, preparados, atentos, existem alguns vilões, alguns parasitas. E não é apenas a internet que tem sido esse parasita do nosso tempo, que deveria ser dedicado ao Senhor, como nós lemos no capítulo 4 de João, no início do culto, quando o Senhor disse: olha, uma coisa eu tenho, é fazer a vontade de Deus. Nós precisamos compreender que Deus está nos chamando para remir o tempo, sabe? Paulo vai dizer na versão, eu não sei se é a corrigida fiel, ele diz remindo o tempo, isto é, tendo cuidado e sabendo usar, porque irmãos, o que é 26 mil dias diante de uma eternidade que aí são incontáveis dias? O que são 26, no máximo 28 mil dias que alguém pode viver nessa terra diante de uma eternidade? E eu vejo pessoas querendo viver os 28 mil dias que nós temos aqui, usufruindo desse tempo, e tudo certo, é sua escolha, ok. Mas como o próprio Salomão diz em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, alegra-te jovem, e aqui eu abro um parêntese para tirar a palavra jovem e colocar alegra-te pessoa, homem, ser humano, qualquer um. Alegra-te e anda no caminho que satisfazem o seu coração. Mas lembre de uma coisa, que o Senhor te pedirá conta de todos eles. Deus vai nos pedir conta, querido, do tempo que nós temos tido aqui nessa terra. Entenda, você está de passagem, nós estamos de passagem, e um dia o Senhor vai requerer de nós a prestação de contas. O que você fez com os 28 mil dias que eu depositei na sua conta para você passar lá na terra? E a pergunta que eu te faço hoje, e eu prefiro fazer para você hoje, você se preparar, porque Jesus vai voltar, e você vai ter que responder essa pergunta exatamente para Ele: Senhor, eu gastei meus dias correndo atrás do vento. Deus, Ele quer que você use de maneira mais sábia o tempo que Ele te deu, e é por isso que nós vamos ministrar hoje 4 verdades que você precisa ter no seu coração, para que você use de maneira sábia o tempo que o Senhor tem para você aqui. Amém, queridos? Então vamos à primeira. Eu quero convidar você a abrir Hebreus capítulo 13, verso 7. A primeira verdade que eu quero conversar com você sobre como usar de maneira sábia o seu tempo aqui, porque o ano passa. Você concorda que o ano passou voando? Passou depressa? E tem sido assim. Quando eu olho para esse texto, eu vejo algo importante a ser dito. Hebreus capítulo 13, verso 7 diz: lembrai-vos dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês, e observem bem o resultado do estilo de vida deles, e imitem a sua fé. Amado, é interessante, que talvez você pergunte, mas o que tem a ver esse versículo com o tempo? Simples. Quando o autor de Hebreus está dizendo para observar a liderança, ele não está dizendo para observar o começo, para observar o processo. O texto está dizendo para observar o fim, o resultado do estilo de vida que eles tiveram. E uma vez observando o resultado do estilo de vida que eles adotaram para viver, você precisa imitá-lo. E se tem uma coisa que essa geração não tem dado um mínimo acréscimo, e eu vou falar essa geração, não estou falando apenas os jovens, não, estou falando nós que estamos vivos nesse tempo, amém? Você está aqui, do mais velho ao mais novo aqui.
Muitos viveram antes de nós e foram instrumentos de Deus. E é por causa destas pessoas que o Evangelho chegou aqui no Brasil. Missionários, homens de Deus. E a Bíblia está dizendo para nós olharmos para a vida, para observar o resultado, a jornada que esses homens tiveram, e o resultado que o estilo não é um comportamento, não é uma conduta, não é um traço de personalidade, é um conjunto de características que denotam um estilo adotado por alguém para viver, para alcançar resultados em Deus. Então, primeiro critério para você aprender a usar seu tempo de maneira sábia e produtiva é aprender com quem já fez, é imitar, é ter uma referência. Amado, nós temos na Bíblia Sagrada uma lista fantástica em Hebreus capítulo 11 de homens de Deus, de pessoas que fizeram a diferença na jornada da palavra de Deus na Bíblia. A Bíblia vai chamar eles de homens, heróis da fé. Você vai ter a história de Abraão, Moisés e tantos outros. E nós temos essas referências da Bíblia Sagrada. Eu vou citar 3, por exemplo. Moisés. Veja o que Moisés disse no Salmo 90, verso 12. Moisés vai dizer lá no Salmo: ensina-nos a contar nossos dias, para que nosso coração alcance sabedoria. Quando eu começo dizendo aqui esses números, né? Quando geralmente a gente fala: você tem quantos anos? É muito fácil, né? Mas quando você conta os dias, a Bíblia não manda você contar anos, contar dias, porque não é o ano que importa. O ano é o resultado das tomadas de decisões diárias. Hoje você tomou a linda e perfeita decisão de estar aqui, como você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você decidiu. E é por isso que decisões como essas, diariamente, você precisa buscar em Deus. Amado, eu entendo. Inclusive, nós vamos comemorar o Natal, dia 24, não vai ter culto aqui, celebração, porque nós vamos estar em família. Mas o fato, querido, é que comemorar o aniversário anualmente, está tudo certo, não tem nenhum problema. Mas o que nós precisamos compreender é que cada dia precisa ser comemorado, cada dia precisa ser celebrado. E você já comemorou pelo seu dia de hoje? Feliz dia-versário. Não sei se existe essa palavra. Você pode aplaudir Jesus pelo seu aniversário do dia de hoje? Amém? Todos os dias. Eu olho para aquela parábola da dracma perdida, quando Jesus está contando, e o que me chama a atenção é que a dracma era o valor pago por um dia de trabalho. Aquela mulher trabalhou 10 dias para ganhar 10 dracmas. E aquela mulher, ela perde uma dracma. E a Bíblia diz que quando ela perde uma dracma, ela acende a luz, ela varre a casa, ela tira os móveis do lugar, mas ela procura, e o texto diz que ela procura incessantemente, sem parar. Por quê? Porque, irmãos, não era apenas um dinheiro perdido, não era apenas um dinheiro que sumiu. Não, era um dia de trabalho que ela estava perdendo. Entendeu isso aí? Entendeu a dinâmica? Não é sobre o dinheiro, é sobre perder um dia. E eu quero que vocês entendam, amados, quantos de nós não temos perdido um dia? Nós temos perdido semanas. Se você contabilizar o tempo que você passou nas redes sociais esse ano, eu tenho certeza que não vai dar apenas disso. Só para você ter ideia, tem um dado que eu até coloquei aqui, que eu não falei. 71% dos entrevistados relataram perda de concentração, produtividade, devido ao uso de redes sociais durante o trabalho. E a média diária de perca de tempo é de 72 minutos. Agora soma aí, meu irmão. Você perder 1 hora e 12 minutos todos os dias. E eu sei que isso é pouco. Tem uma galera que perde mais. Os nossos jovens estão passando horas no celular. Como professor, eu vejo na sala de aula. Você está dando aula e a galera está lá. E é impressionante, meu irmão, que não é só na aula, não é só lá, na igreja, no meio do culto. Eu fico retado. Daqui, oh Deus, queima Jesus. Não é o celular não, queima esse pecado. As pessoas não estão conseguindo desconectar. É tão esquisito isso, que Deus está falando, mas ela está tão preocupada com o que o outro está no feed,
Gente, eu quero te dar um conselho. Entrou por aquela porta, e assim, não ia falar isso não, né? Mas vai aproveitar o ensejo, está tão bom. Desliga esse abençoado. Ou coloca no modo avião, pelo amor de Deus. Porque, querido, aproveite cada minuto. Irmãos, eu fico olhando alguns vídeos dos irmãos da Coreia. Sabe, da Coreia do Norte. País onde o evangelho tem dificuldade de ser pregado. Quando eles encontram uma folha de Bíblia, eles comemoram. Mas nós aqui vem para o culto, já fica doidinho para acabar. Não, pastor, e se passar um minuto, eu tive que comprar teu reloginho e colocar aqui, porque eu não posso passar. E não é nem por vocês, é porque a gente precisa ter essa ordem, né? Essa decência. Mas o fato é que eu quero te perguntar uma coisa. Você tem valorizado cada dia que Deus tem ministrado na sua vida? É isso que Moisés está dizendo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio, alcancemos sabedoria. Porque senão, meu irmão, daqui a pouco você vai chegar na melhor idade e você vai olhar para trás e falar: poxa vida, eu não fiz nada na minha vida. Eu encontro irmãos. Esse dia eu estava conversando com a irmã Terezinha, ela está sentada aí. Ela falou: se eu tivesse minhas forças agora, pastor, eu estava evangelizando com o senhor, porque quando eu era nova, eu ia com o pastor para lá e para cá. E é isso. O que você está fazendo com o tempo que Deus tem te dado? Uma outra pessoa que nós aprendamos, olhando para a história dele, além de Moisés, é o próprio Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, quer ver? O texto de Paulo, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. Olha o que Paulo diz: todavia não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, contanto que eu complete a minha missão e termine o ministério que o Senhor me confiou. Sabe o que é isso, irmão? Paulo está dizendo: olha, minha vida, eu não tenho valor nenhum para mim, se ela não estiver cumprindo o propósito. Minha vida não tem valor nenhum para mim, se ela não estiver alinhada com aquilo que Deus quer que eu faça, que é concluir o ministério. Gente, entenda bem. Eu fico preocupado, não sei se a palavra certa é preocupado, mas eu fico numa grande expectativa, sabe? Porque eu vejo, às vezes, pessoas na igreja, anos e anos, tempo e tempo, entra e sai, entra. E eu pergunto: você está fazendo o que no reino? Não, pastor, eu vou lá, assisto o culto e vou embora. Meu Deus, você está... Não, meu irmão, nasceu, cresceu, reproduziu e morreu. Só que tem gente que nasce e fica a vida toda criança, não cresce nunca, não faz nada. E eu aqui, meu irmão, com muito amor estou dizendo isso. Eu estou falando isso para que você entenda que você não veio aqui para ser apenas um consumista. Você veio para ser um instrumento de Deus, para reproduzir. A primeira ordem que Deus deu ao homem foi: crescei. O quê? Tem alguém comigo aqui, irmão? Pode completar e me ajudar? Crescei. É por isso que está aí, querendo só ter um filho, e outros nem querem ter filho nenhum. Vamos lá de novo? Crescei. Está entendendo, né? Os que vão casar agora igual a Thalitinha, crescer e multiplica lá, minha filha. Os outros aí que estão aí, ó, Cris aí também, só tem um. Quem tiver um ou dois, multiplica esse negócio aí, irmão. Porque é isso que Deus quer. Você precisa multiplicar seus talentos, meu irmão, seus dons. Não é só aceitar Jesus, não é só ser um crente, mas é você ser um crente ativo, que multiplica, que cresça, que abençoe. Amém, queridos? Mas para você fazer isso, você precisa ter uma direção, uma referência, um farol. E o que nós lemos é isso em Hebreus: observem esses homens santos. Nós temos tantos homens na Bíblia que nós podemos nos espelhar. E aí sim, quando você espelha, você se dedica a investir tempo. Quando eu era criança e gostava de jogar bola, porque hoje se eu for jogar eu sou a bola, mas quando eu jogava a bola, meu sonho era ser um goleiro. Ó, o goleiro aqui, ó, pensa na menina que é boa no futebol. Era goleiro, e eu ficava olhando Carlos Germán do Vasco, meu Deus do céu. E toda vez que eu ia pegar a bola, eu pulava: Carlos Germán, e eu ficava pulando, fazendo aquelas... Arranhava tudo, que a gente pulava no chão de terra, né? Porque, querido, eu tinha uma inspiração, eu tinha uma referência, e eu achava aquele camarada muito bom, e eu queria ser igual. Você quer usar bem seu tempo? Começa a observar como pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que estão dando certo, têm usado o tempo deles. Faz sentido ou não?
Comece a observar. O que você faz, meu irmão? O que você tem feito? Não, eu oro, pede agenda. Se você não tem como mais conversar com Paulo, não tem como conversar com Jesus fisicamente, então conversa com os homens e mulheres de Deus que estão aqui hoje, que você tem visto, tem sido instrumento de Deus. Ô minha irmã, você ora quantas vezes por dia? Eu quero orar com a senhora, eu quero caminhar com você. Começa a ter uma referência. E eu te pergunto, hoje, quem são suas referências? Não adianta falar que é fulano da internet. Ele só mostra o que quer mostrar. As nossas referências precisam andar conosco, comer uma saquinha de sal junto. É por isso que você precisa de igreja. É por isso que você precisa estar em um lugar onde você possa ter referência e buscar ao Senhor. Amém, irmãos? Pegou a primeira questão? Para que eu possa usar meu tempo com sabedoria, eu preciso ter uma referência. Como homens de Deus e mulheres de Deus têm usado o tempo deles, é assim que eu quero usar o meu. Glória a Deus. Mas o texto diz também, Provérbios capítulo 16, verso 3, uma segunda realidade de como você pode usar o seu tempo. Pega para nós aqui uma aguinha, minha filha. Vai lá, usa seu tempo aí para a glória de Deus. O que está escrito aí, irmão? Agora eu quero ver todo mundo lendo junto comigo. Vamos lá? Todavia, opa, não é aquele texto não. Provérbios 16, verso 3. Diga, consagre. Vamos lá. Então, diga comigo, entregue ao Senhor tudo que você faz, os seus planos serão. Bom, a versão NVI está ali, está entregue, mas existem outras versões que diz consagre ao Senhor. Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Consagre ao Senhor, entregue ao Senhor. Segunda coisa, você quer usar seu tempo de maneira eficiente e sábia? Você precisa aprender a entregar a Deus seus planos e projetos. Você precisa aprender de que não é problema algum, irmãos, eu tenho que falar isso novamente e bem alto tom. Não é problema algum você ter planejamentos. Não é pecado você sonhar com o futuro e planejar para o futuro. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu já acreditei que era. Eu já disse assim para mim, eu não vou planejar nada não, porque minha vida é de Deus, é Ele que sabe o que é melhor para mim, eu vou deixar na mão dele, Ele vai fazer. Só que isso é uma crença muito bonita, mas não é verdadeira. Sim, Deus cuida de todas as coisas e a nossa vida está nas mãos dele, mas isso não significa que isto te priva de planejar, de ter expectativa, de construir projetos. Não te priva, muito pelo contrário. Quando você lê a palavra de Deus em Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 30. Lucas 14, 28 ao 30. Nós vemos Jesus dizendo assim, ó: porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que contemplaram, bem inacabadas, zombem dele. É necessário. Jesus está dizendo, todo ser humano, toda pessoa que vai construir, primeiro tem que sentar e fazer cálculo, ver se vai dar certo. Você vai tomar uma decisão, você vai assumir uma responsabilidade. Você primeiro precisa sentar, analisar e ver se vai ter como concluir, para você não deixar no meio do caminho, para que você não seja zombado. E nós temos, irmãos, eu quero te fazer uma perguntinha básica, não é nada muito bobo não. Quantos projetos no ano de 2024 você deixou inacabado? Quantas coisas você falou que ia fazer em 2024 e não fez? Quantas coisas estão pelo meio do caminho? De duas uma: ou você não planejou, ou você planejou, mas não foi perseverante. O fato é que a Bíblia não nos proíbe de planejar, mas a Bíblia nos orienta a entregar os nossos planos nas mãos do Senhor. A Bíblia nos diz para nós colocarmos diante disso. Nós temos exemplo de Neemias, que ele orou ao Senhor,
mas ele não deixou de planejar como seria a restauração dos muros de Jerusalém. É só você ler capítulo 2, versículos 4 e 8, você vai ver ele planejando e apresentando a Deus. Você vai ler lá em Gênesis capítulo 41, quando José é levado à posição de vice-governador do Egito, a Bíblia diz que ele planeja, ele organiza como seriam os próximos 7 anos do seu novo emprego, e com base no seu planejamento, Deus o abençoava. Em Atos capítulo 16, Paulo está planejando ir para a Europa. E aqui em Atos capítulo 16, eu acho fantástico, no versículo 6 ao versículo 10, porque nesse texto, Paulo está querendo evangelizar a Europa, mas o Espírito Santo de Deus diz: relaxa, rapaz, não é para lá que é para ir não. E o impede. O que eu aprendo com isso? Você pode planejar, você não tem problema, mas você precisa entender que os seus planos precisam estar alinhados de acordo com o plano de Deus. E se os seus planos estiverem divergentes, você precisa abandonar os seus e adotar os do Senhor. A gente está vivendo a gente não pode viver essa vida maluca, sabe, jogada, sem planejamento financeiro. A gente vê um monte de irmãos reclamando de finanças, mas não é porque não tem não. É porque, infelizmente, me desculpa se eu estou usando o termo muito ruim, mas são irresponsáveis. E eu falo isso com amor, meu irmão, porque se você não tomar conta das suas finanças, quem vai fazer isso? O capeta está tomando conta do meu dinheiro, pastor. Eu recebo 2 salários mínimos, não dá para nada. Não dá porque você não sabe administrar, meu irmão. Está caro as coisas, então diminua a qualidade de vida, não tem jeito. Viva conforme você ganha, ou você trabalhe para ganhar mais. Mas só não pode viver a vida toda no vermelho. Alguma coisa está errada, e o erro não é no capeta, é o seu planejamento. É como você tem lidado. Você não tem administrado bem o que Deus tem posto na sua mão. Eu sei que tem fases que aperta mais. Existem circunstâncias que às vezes acontece e desequilibra. Mas isso é uma exceção. Mas o problema é que todo dia é uma exceção. Todo mês quando as faturas chegam é uma exceção na sua vida. Aí você não anda. Como você vai ser uma pessoa próspera nesse sentido? Amado, eu sou filho de uma mulher que consegue pegar R$1 e transformar em 100 em um mês. É loucura. Cresci com minha mãe observando ela, o quanto ela tinha sabedoria. Casei-me com uma esposa que tem uma mãe igualzinha. A mulher, nem falo, né? Eu louvo a Deus. Mas eu tive muita dificuldade, ainda estou aprendendo. Eu tenho que levar muitos tapas na cabeça ainda para aprender. Mas eu estou no caminho. E eu tenho certeza que eu estou mais para lá do que para cá. Porque eu já tive muito para cá, meu irmão. Vocês não sabem a coisa. Por isso. E eu entendi que não importa quanto você ganha. Não, pastor, se eu ganhasse R$1.000 a mais, resolvia. Não ia resolver, que você ia estar R$1.000 mais endividado. Porque falta pé no chão, planejamento. Gasta mais do que ganha. José teve essa inteligência. Provérbios capítulo 21, versículo 5. Pega essa palavra, guarda no seu coração. Olha o que o texto diz. Os planos bem elaborados levam o quê? Ali, Provérbios 21, 5. Está ao contrário. 21, 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Por que você não pode juntar para comprar? Tem que passar cartão. Não, tem que comprar hoje, porque eu estou querendo comprar hoje. Eu parcelo. Não, meu irmão, eu tenho aprendido isso. Em vez de você querer pagar absurdo de juro, não, junta, não tem tempo. É o que o texto está dizendo. Os planos diligentes levam a fartura, bem calculado, planejado, no tempo certo. Mas o apressado que quer para ontem, o que vai acontecer? Na miséria. Porque o dinheiro que você está passando no cartão agora, você tem que lembrar que está comendo uma parte da sua fatura lá na frente. Você ganha 2.000? Uma palavra de Deus aqui, irmão. Não ia aprofundar nesse tópico não, mas eu achei importante. Final do ano tem muita gente que passou ano endividado. Eu não vou nem pedir para levantar a mão quem está, porque nem vou pedir. Mas não é assim? Se você passa em 10 vezes, ganha R$2.000, a mensalidade é 50, você ganha 2.000, você só vai ter 1.950. Concorda? Só que você vai passando. E quando pensa que não, o negócio fica feio e acumula. Eu quero deixar essa palavra de Deus para a sua vida. Coloque no seu coração, no ano de 2025, ter mais sabedoria de como administrar os recursos que Deus tem ministrado em suas mãos. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Isso é de Deus para a sua vida hoje. Irmãos, entenda, essa palavra, planejar sem ação é presunção. Planejar sem oração é presunção.
Você tem que orar e planejar. E orar sem planejar é negligência. Você precisa compreender isso. Toma essa palavra em sua mão, no seu coração. Então vamos lá. Quais são os princípios que nós aprendemos até agora? O primeiro, para que você possa usar o seu tempo com sabedoria, tenha referência. Segundo, você pode confiar em Deus, mas não deixe de planejar seu futuro. Uma coisa não exclua a outra. Eu confio no Senhor, eu creio nele, e eu pego os meus planos e eu coloco nas mãos dele, para que ele possa fazer conforme o teu querer. Amém, amados? Mas em terceiro lugar, Mateus capítulo 6, verso 33, olha o que o texto diz. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Existem alguns equívocos quando as pessoas leem esse versículo. Ele é tão popular, eu tenho certeza que vocês sabem ele, né, na decoreba aí. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Quando nós olhamos esse primeiro lugar, na nossa cabeça parece que gera assim: reino de Deus, depois família, saúde, não é isso? Aquela listinha onde o reino de Deus está em primeiro e depois vem o segundo, terceiro, o que você quiser colocar. Só que aí está errado. O primeiro aqui, o reino de Deus, não é sobre ele estar no primeiro tópico da sua lista. O texto nos mostra não um primeiro onde esse primeiro é concorrente dos outros. E é porque você tem feito isso que muitas vezes o reino de Deus que está em primeiro hoje, amanhã está em segundo. É ou não é? É ou não é? Quantas vezes você já tomou decisão sem consultar se aquela decisão ia afetar o seu chamado no reino de Deus, o seu ministério no reino de Deus, o que Deus quer? Você toma a decisão, é um trabalho, aceita, é uma viagem, eu vou, é uma compra, eu compro, enfim, é um namorado, vamos namorar, é um casamento, vamos casar, e vai tomando decisão, e reino de Deus, qual o impacto que isso vai ter nele? Que nada, depois eu penso sobre isso. Aí depois que o reino de Deus está sacrificado, que você não está tendo tempo para nada, ou é porque eu fui acumulando coisas, estou sem tempo, aí meu irmão, acabou, descartou. Não já aconteceu isso com vocês não, irmão? Porque comigo já aconteceu. Já aconteceu. É porque o reino de Deus estava em uma lista onde ele é o tópico 1. Até chegar algo que naquele momento era mais importante para você. E tomou lugar. E ele foi para o tópico 2. E depois veio o 3. E acabou. Mas eu quero em nome de Jesus te ajudar a entender isso hoje. Deus não quer que ele seja o primeiro tópico da sua lista. Ele quer que ele seja o centro da sua história. Eu vou repetir de novo. Deus não quer que o reino seja o primeiro tópico. Ele quer que seja o centro da sua história. Quem já estudou lá ciências, sabe que, segundo a ciência, nós temos vários planetas. Não é isso? Nem sei mais quantos planetas já estão descobertos aí. Mas eu acho que é mais de 7. Nem podia ter falado número, né? Posso estar passando maior mica agora. Eu não sei, vou retirar o que eu falei. Eu não sei quantos planetas tem hoje no sistema solar, nesse exato momento. Mas eu sei que é vários. Só que tem uma questão: todos os planetas, seja quantos forem, estão orbitando no nosso sistema solar, rodeando um único Sol. E é este Sol que mantém a vida na Terra. É este Sol que nos aquece. O que Deus quer é que o reino não seja o primeiro tópico, mas que ele seja o Sol das suas prioridades, o centro da sua prioridade. Havia uma crença científica em que o Sol girava ao redor da Terra, não era isso? Até chegar Copérnico e descobrir que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra que girava ao redor do Sol. Porque o Sol é o centro. E eu quero dizer para você que enquanto o reino de Deus não for o centro, e todas as outras áreas da sua vida orbitar desse reino, você nunca vai conseguir buscar o reino de Deus em primeiro lugar.
Porque vai ter tempo que as suas finanças vai estar tão apertadas que você vai sacrificar a oração, vai sacrificar jejum, vai sacrificar o culto para poder trabalhar, para poder recompensar o caixa da sua família que está embaixo. Enquanto o centro não for o reino de Deus da sua vida, o reino de Deus não for o centro, quando você estiver enfermo, você vai reclamar e murmurar: por que isso está aqui? Você não vai poder cantar o que nós cantamos: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia eu. Só pode cantar isso quem tem o reino como centro da sua história. Por quê? Porque a sua vida não está pautada no seu ecossistema, sabe? Não está pautada naquilo que está acontecendo com ele, nos fatores externos. Está pautada no reino de Deus. E é isso que Deus está querendo e está nos chamando para fazer, querido. Deus precisa ser o centro da sua história. A verdadeira produtividade que as pessoas estão tanto procurando só vai encontrar quando Deus for aquele que organiza a sua história. Olha o que está escrito no Salmo 127: inútil é acordar de madrugada, comer o pão que penosamente você granjeastes, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. É Deus. É por isso que quando nós oramos, o Senhor ensina: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque o reino de Deus, se não for no Salmo 127, é no 128. Tá bom, querido? Talvez você pode estar com dúvida aí, mas é isso. 127 ou 128, versículo 1 diz: inútil é acordar de madrugada, comer o pão. Sabe aquele pão, comida, aquela comida correria, típico que estamos hoje, a geração da correria. Às vezes nem senta para comer, de tão corrido que está. Pois é, isso significa que o reino não tem sido o seu centro. O seu trabalho tem sido o seu centro. A sua família tem sido o seu centro. Os seus relacionamentos têm sido o centro. E a gente vê muita gente frustrada de algumas pessoas. Nosso Deus, ela, se nascer uma espinhazinha, já é a morte. Não, querido, Deus precisa voltar a ser o centro da sua vida. E é por isso que aqui em terceiro lugar, o texto está nos mostrando claramente que precisamos buscar o reino de Deus. Então, você precisa ter disciplina e exclusividade. O reino precisa ser exclusivo. Novamente eu vou dizer, e eu gostaria que você internalizasse isso. Diga comigo: o reino de Deus, mais forte, o reino de Deus não é uma prioridade. Nunca será uma prioridade. Ele é exclusividade. Amém? É isso. Exclusivo. Ele tem um lugar especial e ninguém concorre com ele. Ninguém toma o espaço dele porque é exclusivo. E por final, Salmo 119, versículo 37. Eu quero chamar a atenção para a última questão. Se você quer usar seu tempo com eficiência, eu estou falando um pouco rápido, mas tem muita informação no esboço que eu já mandei para vocês. Tem completo, tá? Mas o nosso tempo aqui não tem como pregar tudo que eu escrevo. Senão é quase 2 horas aqui. Mas está no esboço, leia tudo. Tem um monte de versículo, tem citações, tem um monte de coisa lá. Mas em último lugar, olha o que o texto está escrito aí. Quem está escrito? Irmão, bem bonito. Vamos lá. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Você percebeu que você acabou de pedir ao Senhor? Desvia o meu olhar. É claro que o salmista Esdras, que escreveu esse salmo, ele está pedindo para Deus desviar os olhos dele daquilo que não presta, daquilo que é inútil. Só que quem tem a responsabilidade de fazer isso é quem? É você. É você que tem que decidir o que vai assistir no Instagram, que vai ler, quanto tempo vai ficar lá. É você que vai decidir colocar seus olhos apenas naquilo que é santo, naquilo que glorifica a Deus. O que eu, em outras palavras, eu quero falar para você, para a gente concluir, é que se você quer ter uma vida onde use o tempo de maneira sábia, aprenda a eliminar as suas distrações. Aprende a eliminar as distrações. Você cria um projeto, apresenta a Deus e Deus até confirma, e está tudo certo, você está indo. Quando pensa que não, você perde o foco.
Você perde o olhar, você começa a olhar para a direita, para a esquerda. Você já percebeu que na maioria das vezes que o Senhor chama alguém para fazer a obra dele, diz: não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Já percebeu isso? Quando Jesus envia lá em Lucas capítulo 10, os discípulos de 2 a 2, ele diz: não leve alforje, não leve dinheiro, não leve uma segunda peça de roupa, não saúdem ninguém no caminho. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus está colocando esses critérios para que quando eles fossem, Jesus está dizendo: eu quero vocês focados, eu quero vocês olhando para uma direção e seguindo nela, e enquanto não concluir, não olhe para outra coisa. O problema é que nós não conseguimos concluir o que começamos, é porque quando nós estamos andando, nós começamos a olhar: fulano está falando de mim, não vai dar certo, está difícil aqui. Você tira o olhar de Deus e da missão que Ele deu e começa a colocar o olhar em outras coisas. Você lembra de Pedro? Pedro só começou a afundar quando ele perdeu o foco de Jesus, quando ele perdeu o foco da ordem de Jesus. E quantos projetos você tem começado e não tem concluído, porque você tem perdido o foco? Mas em nome de Jesus, nessa noite toda distração vai cair por terra, querido, porque você vai voltar a olhar e vai focar naquilo que Deus tem para a sua vida. Pare de distrair-se. As armas do diabo para nos tirar do foco daquilo que temos que fazer é a distração. Eu amo quando Neemias, ele está respondendo Sanbalat, Tobias e Gesem, porque eles todo momento, se você não conhece a história, está relatada no livro de Neemias. Na verdade não é só no capítulo 2, o capítulo 2 só começa e vai até o capítulo 9, essa questão, essa luta, essa peleja, essa reforma. E durante todos esses capítulos, Neemias tem uma missão. A missão é reconstruir os muros da cidade. E ele tem 3 inimigos, claro que é 3 líderes com um monte de inimigos, mas são 3 especiais: Tobias, Gesem, e fugiu o nome do terceiro abençoado, Sanbalat. Boa, obrigado, minha irmã. Sanbalat. E esses 3 homens, o tempo todo, quer tirar Neemias, quer impedir Neemias de concluir a obra. E o que eles fazem? Eles começam a querer tirar Neemias do foco, distrair, atrapalhar. E como eles fazem isso? Tem um sermão que eu vou pregar isso no primeiro semestre, no primeiro bimestre do ano que vem, já está preparado, mas já estou adiantando alguma coisa deles aqui. Ele começa a levantar acusações infundadas, mentiras, fofoca. Quando menos, até uma armadilha, irmãos, eles armam para Neemias, enfim, para que a obra parasse. E por quando eles não conseguem, eles falam assim: tá bom, vamos, Neemias, nós estamos bem com você, nós vamos fazer aqui um sacrifício a Deus, uma oferta a Deus, um culto aqui, e eu estou te convidando para vir aqui. Ele disse: eu não posso ir, porque a obra não pode parar. Irmãos, foco naquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Para de distrair com coisas que não tem sentido algum. Irmãos, eu quero deixar uma palavra em nome de Jesus com muito temor e respeito. E sabe qual é a área que o inimigo mais usa para nos distrair do chamado de Deus? Você já sabe. Você já vai saber. Familiar. É a família. É o lugar, é o terreno mais desafiador e mais usado para te distrair. Você lembra quem foram os primeiros a zombar de Jesus quando descobriu que ele era o Filho de Deus e que ele tinha uma missão? Quem foi? Os irmãos. Foi José, foi preso, jogado no buraco e vendido por quem? Por os irmãos. Família. E é por isso, querido, que você tem que continuar amando, cumprindo seu papel de marido, de mulher, de filho, de mãe, de pai. Mas não deixe que a família atrapalhe o chamado de Deus na sua vida. É por isso que Jesus disse que nós temos que amar a Ele mais do que o pai, Ele mais do que a mãe. E isso é muito difícil, meu irmão, porque toca na parte que mais preenche o nosso coração. Mas se for distração, você não pode perder a visão e o foco de Deus. Onde o foco vai, a energia vai atrás. Quem diz isso é Anthony Robbins, um
um neurocientista. Onde você estiver focado, vai gerar energia. E é por isso que eu quero te fazer uma pergunta simples para concluir, porque eu tenho algo importante a falar para os próximos dias desse ano para você. Onde você tem focado nos seus últimos dias? Quais são as áreas que você de fato tem mais investido tempo, dinheiro e energia? Eu vou repetir: tempo, dinheiro e energia. Porque você quer descobrir uma pessoa onde ela está focada, siga onde ela está investindo tempo. Veja onde ela está investindo dinheiro e veja onde ela está investindo maior das suas energias. É lá que está sendo o centro do seu coração, do foco. Então eu quero, com o nome de Jesus, te desafiar. Você quer usar seu tempo bem? Você quer ser sábio na administração do maior bem que Deus nos deu, que é o tempo? A moeda mais cara do universo hoje é o tempo. Por isso eu quero desafiar você a focar naquilo que Deus tem para você e não naquilo que as pessoas querem que você tenha. Foque em Deus, foque na sua palavra e não deixe que as distrações, seja ela celular, seja ela pessoa, seja ela circunstância, te tire da direção que Deus tem para você. Então vamos orar e você vai orar comigo. E você vai dizer assim: Senhor, eu quero focar em Ti. Eu quero focar na sua palavra. Quais distrações têm tirado você, sabe? Tirado você do seu prumo. Peça ao Senhor sabedoria, em nome de Jesus. Se você quer lidar com o tempo de maneira sábia, tenha uma referência. Ande com pessoas produtivas, pessoas eficientes, pessoas que fazem as coisas acontecer. Em segundo lugar, dependa do Senhor, mas não despreze o poder dos planos. Em terceiro lugar, desenvolva a disciplina e exclusividade do reino de Deus. E por fim, anule, destrua toda e qualquer coisa que está tirando você do foco, que está tirando você da visão que Deus tem te dado. Oremos. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos essa noite pedindo ao Senhor, nos ajude a lidar com as distrações. Não deixe, meu Pai, que nada tire o nosso foco de agradar o Senhor. Nesse tempo presente, muitas coisas estão sendo ofertadas pelo diabo, ofertadas pelo mundo e ofertadas pelos sistemas. Ó Deus, mas nós não queremos perder a nossa direção. Queremos continuar andando, meu Pai, sem olhar nem para a direita e nem para a esquerda. O Senhor é o dono do nosso coração e nós apresentamos a Ti as nossas vidas. Por isso, Pai, ajude essa pessoa a focar no que é importante. Ajude essa pessoa, Deus, a focar no que de fato o Senhor tem para a vida dela. Ó Deus, nesta noite, eu oro pedindo que o Senhor quebre as cadeias, destrona toda a seta do inimigo, e que o Senhor continue fluindo como um rio no coração da sua igreja, e que nós possamos, ó Pai amado, usar de maneira sábia, de maneira prudente, o tempo que o Senhor tem nos dado. Ó Pai amado, cada dia, cada segundo é importante, e nós oramos essa noite, Pai, pedindo que o Senhor nos ajude a usá-los da maneira que glorifica ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Para sentar.